É, Olá a todos. Me chamo Igor Brum, professor de Sociologia e Economia. E na aula de hoje a gente vai estar vendo sobre a questão do positivismo e a relação deste, deste conceito, né, deste movimento histórico e sociológico com a sociologia, né, e os impactos disso, né. Primeiro de tudo que a gente precisa entender é que o positivismo ele toma forma é, no século 17 e 18, né? Só que já era um movimento que vinha acontecendo desde a desde a da queda desde o renascimento da Europa, digamos assim, né? Desde do renascimento da Europa, da Revolução Francesa, da crença no homem e na ciência. Então ele toma forma é, aqui agora com Augusto Comte, que a gente vai estar vendo, mas já era uma tendência, por assim dizer, né? Já era uma tendência é, que vinha acontecendo principalmente por conta é, dos autores céticos, né? Dos autores ceticistas, é, David Hume e vários outros, que estavam presenciando o renascimento da Europa, né? O renascimento da Europa, o renascimento das ideias, é, da Revolução Francesa e todas essas questões, né? Mas para a gente tratar o positivismo na sociologia, a primeira o primeiro elemento que a gente tem que entender é que a sociologia, como a gente viu, ela surge juntamente com a Revolução Industrial. A gente entende que a sociologia é uma ciência que surge por causa da Revolução Industrial, né? É, Todos os elementos que a Revolução Industrial trouxe, eles fizeram com que a sociologia surgisse, né? Então, quer dizer, essas profundas mudanças sociais e políticas e econômicas que a Europa presenciou, né, desde ali do século XVII até o século XVIII, a sociologia ela vai surgir buscando explicar essas mudanças, né? E que mudanças são essas, né? A gente está falando aqui de Revolução Industrial, de Revolução Francesa, a gente está falando do surgimento do capitalismo, a gente está falando das pessoas produzindo no sistema industrial, a gente está falando dos estados-nações surgindo e com isso as leis, as constituições, as democracias surgindo, quer dizer, uma grande intensidade de mudanças, né? E aí a sociologia ela vai se encarregar de explicar ou de tentar dar um norte para isso, né? Olha, para onde a humanidade está indo, né? Para onde essas mudanças vão levar, até onde essas mudanças vão levar a gente, né? É, Essa produção industrial, esse sistema capitalista novo que surgiu, para onde ele está levando a gente, né? Com essa indagação, a sociologia ela vai surgir, tá certo? Buscando explicar, não só explicar, mas também entender essas transformações e essas mudanças na vida dos indivíduos e, consequentemente, na sociedade de maneira geral, né? E aí, a gente tem o primeiro autor, né, o primeiro fundador, digamos assim, de teorias sociológicas, né, que vai ser o Augusto Comte, né, através do positivismo, né, que é a teoria que ele cria, ele vai ser o primeiro autor a fundar uma teoria social, né, a gente chama, não é bem uma teoria sociológica, mas a gente entende que o Augusto Comte ele é o fundador da teoria social. Da teoria social em que sentido? No sentido de buscar explicar a sociedade, de buscar explicar essas transformações, né? Quais os impactos dessas transformações, né? E olhando para isso tudo, olhando para esse cenário todo, esse cenário
de grandes mudanças que jamais foram vistas, né, jamais vistas, né, essas mudanças que vieram pela Revolução Industrial, que vieram pelo sistema capitalista, que vieram pela Revolução Francesa, essas mudanças jamais foram vistas. E o Augusto Comte, a gente entende que ele é o fundador de uma teoria social para explicar isso, para explicar todas essas transformações e quais os impactos dela, quais os rumos que essas transformações vão levar. E aí, essa teoria do Augusto Comte, ela é chamada de positivismo, né? Essa teoria que esse autor cria, ela é chamada de positivismo. E aí, logicamente, né, como ele vai desenvolver essa teoria, ele vai trabalhar essa teoria e vai criar o seu juízo de valor, né? Vai criar o que ele acredita, o que ele acreditava na época, né? Ele acreditava muito já de uma influência darwinista, né? Ele acreditava muito na ideia de evolução da sociedade humana, né? Ele acreditava que as sociedades elas evoluíam, né? Elas saíam do atraso e elas iam tender a evolução. Isso foi uma tendência muito grande nos pensadores da época, né? Não só no Augusto Comte, mas em outros pensadores de outras áreas do conhecimento. Eles acreditavam nisso, né? Acreditavam que essa evolução das sociedades humanas elas aconteceriam, né? Porque foi basicamente o que aconteceu com a Europa toda, né? A Europa ali no final do feudalismo, né? Ela era uma sociedade completamente atrasada, uma sociedade envolta de guerra, de conflito, de fome, de vários problemas, né? De uma desordem muito grande. E com isso você tem a Revolução Industrial e a Revolução Francesa acontecendo, trazendo um pouco de ordem, trazendo um pouco de sentido para essa sociedade. E de certa forma esses autores acreditavam que isso é uma evolução, né? Olha, a gente há poucos anos, né? Um século atrás a gente estava vivendo num mar de guerra, num mar de conflito. Hoje a gente está numa sociedade industrializada, produzindo riqueza como a gente nunca tinha produzido antes. A gente está conseguindo fazer várias transformações positivas e tal. Então, o positivismo ele vai ser influenciado por essa percepção de evolução, né? O positivismo ele vai carregar consigo essa ideia de evolução das sociedades, né? De que as sociedades elas evoluem, né? E uma outra coisa que a gente tem que destacar é que a concepção do Augusto Comte, né, do nosso autor, do nosso fundador do positivismo, sobre a Revolução Industrial é positiva. A concepção dele sobre a Revolução Industrial é extremamente positiva, né? Ao contrário de vários outros autores, né, que a gente pode identificar, né, autores marxistas, né, chamados autores de esquerda, que acreditavam que a Revolução Industrial ela trouxe muitas desigualdades jamais vistas. O Augusto Comte não. Ele acreditava que a Revolução Industrial ela era sim positiva. Justamente pegando essa linha de que a Europa vivia em grandes conflitos, em grandes guerras, as pessoas morriam de fome, né? O continente era muito atrasado. E aí ele fala assim, a Revolução Industrial ela mudou isso, né? Ela trouxe um nível de riqueza jamais visto. Ela trouxe um nível de ordem jamais visto, né? Agora os países, os estados-nações, eles não entram mais em guerra. Eles comercializam produtos uns com os outros. E é por causa disso, né, por causa desse cenário, que ele entende que a Revolução Industrial ela é positiva, né, que ela é benéfica, né, que ela fez bem, digamos assim, para a Europa. E uma outra coisa que é muito importante a gente falar é que o Augusto Comte ele vai entender que existe esse processo de evolução da sociedade. A sociedade ela evolui, ela
ela é feita em estágios, né? Ela sai de um estágio mais atrasado e vai para um estágio mais avançado, né? E ele acredita nisso. E o positivismo dele, né, o pensamento dele, a teoria positivista dele, é uma teoria que apresenta essa maneira de enxergar a sociedade, né? De que a sociedade ela se transforma, de que ela evolui, né? De que ela sai do atraso e ela tende a evoluir com o tempo. E segundo ele, os elementos que fariam a sociedade evoluir é justamente o que? A ciência e a técnica, né? E a produção industrial, né? A ciência, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento industrial, eles seriam benéficos para a humanidade e para as sociedades, e eles fariam o quê? Eles transformariam a sociedade, eles tirariam a sociedade do atraso. A gente tem aqui claramente uma visão evolucionista desse autor, que segundo ele, né, digamos assim, ele enxerga a sociedade que tem a ciência. Quanto mais desenvolvida é a ciência e a tecnologia de uma sociedade, mais evoluída ela é, né? E aí, por conta disso, ele fala que o processo de industrialização ele é benéfico. Por quê? Porque ele faz com que a ciência e com que a tecnologia se desenvolvam e, com isso, automaticamente as sociedades evoluam. Então, ele acredita nisso e ele é um autor extremamente evolucionista do ponto de vista social, né? E uma outra coisa que é importante a gente notar é que o autor ele vai tecer profundos elogios à ciência. Ele vai ser um autor que vai falar o seguinte: olha, durante o tempo que a religião dominou a Europa, né, a Igreja Católica dominou a Europa e esteve presente, a gente viu só o atraso. Então ele vai tecer muitas críticas à religião. Ele vai falar o seguinte, que a ciência é o contrário da religião, que a religião é o atraso, e a ciência não, a ciência é a evolução. Por quê? Porque a ciência busca a verdade, busca os fatos, e com isso ela acaba chegando que acaba alcançando verdades e consequentemente acaba melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então essa é uma tendência do Augusto Comte, né, de acreditar que a religião ela é extremamente negativa, né, de que a religião ela teve presente, né, nesse período ruim, nesse período de guerra, de conflito da Europa, a religião dominava isso. E a ciência não. A ciência é o conhecimento que faz as pessoas dialogarem e buscarem o quê? O melhor para elas, né, evitando o conflito. Então ele vai tecer grandes críticas à religião e vai acreditar que a ciência é o único conhecimento válido, é o conhecimento mais perto possível da verdade, né? Isso é um outro elemento que a gente tem que levar em consideração, né? Essa fé que o Augusto Comte tem na ciência, né? Essa grande fé do autor na ciência e na Revolução Industrial. E aí, culminando tudo isso que a gente está falando, de que o positivismo é uma teoria social de evolução, ou seja, de acreditar que existem sociedades mais atrasadas e sociedades mais evoluídas, o autor ele vai se aprofundar nisso e criar o que seria esses estágios de evolução, né? O que seria esses estágios de evolução segundo o pensamento positivista, né? Mais uma coisa, né? Ele tem uma percepção positiva, né? Não tem muito a ver com o positivismo isso, né? Essa ideia positiva que ele tem da Revolução Industrial, das transformações que a Europa passou, mas ele olha para isso com um olhar bom, né? Com uma coisa boa, uma coisa necessária para a humanidade, né? Um bem para a humanidade, né? Todas essas transformações, essas indústrias que chegaram, essa produção industrial,
as revoluções nos estados, nos países, ele olha para isso e fala e acredita que isso é positivo, né? Que isso é bom para a humanidade. E segundo ele, a tendência da humanidade é o que? É aperfeiçoar seus sistemas, sua produção industrial, se aperfeiçoar sempre e buscar sempre o que? Esse processo contínuo de evolução. E dentro desse cenário, ele vai criar 3 estágios de evolução das sociedades. Ele vai criar 3 estágios, né? E segundo ele, as sociedades elas passam por esses estágios, né? E são estágios que estágios de evolução, né? Estágios de aonde a sociedade se encontra, né? E aí a gente tem aqui o primeiro estágio, segundo o positivismo, o primeiro estágio de desenvolvimento de uma sociedade, e consequentemente o estágio mais atrasado, né? A gente tem o primeiro estágio e consequentemente é o estágio mais, digamos, atrasado, segundo o positivismo, né? E tem muito do que eu disse, né? Da crítica dele à religião. Para ele, o primeiro estágio e o estágio mais atrasado é o estágio teológico, né? São sociedades extremamente religiosas que utilizam a religião para a tomada de decisões, né? Que utilizam a religião para influenciar as suas decisões, para influenciar a sua busca por conhecimento. Então ele vai falar que esse primeiro estágio, chamado de estágio teológico, ele é um estágio extremamente atrasado, né? Onde não existe ciência nas sociedades que são dominadas por esse estágio teológico. E a consequência disso é que essas sociedades que se encontram nesse estágio, que se encontram no estágio teológico, elas estão cada vez mais distantes da verdade. Porque, segundo Kant, você não alcança a verdade com a religião, né? Por isso, a grande crítica dele à religião é nesse sentido, né? Então ele vai falar o seguinte, né? Que as explicações para os fenômenos, elas são sempre explicações levadas por agentes sobrenaturais, né? Agentes religiosos, sobrenaturais. E isso faz com que aconteça um distanciamento muito grande da verdade e da consequente evolução, né? Lembrando que, né, voltando a falar que ele acredita que esses 3 estágios, ele acredita que pode sim acontecer a evolução. Uma sociedade se encontra nesse estágio teológico, dominado pela religião. Ela pode ir para o segundo estágio, para o terceiro estágio e assim por diante, né? A gente vai ter o segundo estágio, né? Que vai ser o estágio metafísico, né? Aqui é uma clara comparação com a filosofia, né? Com a Grécia antiga, né? Aonde você não utiliza a ciência para tomada de ainda não utiliza a ciência para tomada de decisões, mas você também não utiliza a religião. Você passa a trazer o pensamento filosófico para o debate. Você passa a usar o pensamento filosófico para criar leis, para criar valores, costumes, né? Esse segundo estágio estaria entre a religião e a ciência, né? Seria o estágio metafísico, né? Onde se busca entender as questões filosóficas, onde busca entender os juízos de valores que são criados. E aí a gente tem esse segundo estágio, né? Conhecido como metafísico, onde o sobrenatural ele é substituído por forças abstratas. E por último, a gente vai ter o terceiro estágio, né? Que é o positivismo, né? Que é o estágio positivo, o estágio positivista, né? E segundo Kant é o estágio mais evoluído de todos, né? É onde a humanidade iria encontrar o seu extremo sucesso, né? É nesse terceiro estágio que a humanidade
chega ao ápice do seu desenvolvimento, né? Seria o estágio positivista, né? E nesse estágio, a ciência iria dominar todas as formas de conhecimento, né? A ciência ela iria estar presente em todos os lugares da sociedade, né? A ciência iria dar conta de explicar todos os fenômenos da sociedade. Mais uma vez, o autor acreditava que a ciência era o único conhecimento capaz de fornecer a verdade. Então ele fala que nesse estágio, o estágio mais evoluído, mais avançado da humanidade, chamado de positivismo, a ciência ela daria conta, ela seria o único conhecimento válido, né? Ela seria o único conhecimento válido. E além disso, ele acreditava também que nesse terceiro estágio a produção industrial ela seria muito intensa, né? A gente teria uma revolução industrial muito mais avançada, uma produção muito mais avançada dentro desse pensamento, dentro desse estágio, né? Então o terceiro estágio, que é o estágio mais desenvolvido para o Comte, e segundo ele, para onde as sociedades deveriam caminhar, seria uma sociedade dominada pela ciência, dominada pela industrialização, pela tecnologia, né? Onde a ciência seria o único conhecimento válido, o único conhecimento verdadeiro, né? Ele acredita que somente assim, só através da ciência e da tecnologia, o progresso seria alcançado, a evolução seria alcançada, né? Então a gente percebe que o autor ele traça essa linha de estágios, primeiro, segundo e terceiro estágio, e acredita que as sociedades elas seguiriam essa trilha de desenvolvimento, né? E tudo isso motivado pela ciência, né? Pelo conhecimento científico, porque segundo ele o conhecimento científico é o que mais se aproxima da verdade, né? A gente percebe então, a gente pode concluir que o Augusto Comte ele é um autor que acredita que o conhecimento científico ele está acima dos demais, né? Ele acredita que somente o conhecimento científico pode trazer desenvolvimento, pode trazer bem-estar para as pessoas, pode levar a sociedade no seu máximo nível de desenvolvimento, tá certo?